Quem quiser, a gente vai sair sábado que vem, 7 horas, para ir no passeio. As crianças vão no zoológico. Elas tiveram uma sequência de aula sobre a Arca de Noé. É muita criança, né? Irmãos, nós temos pregado alguns sermões, vamos pregar mais alguns sobre oração. E eu convidei o pastor Luiz Rossi. Ontem eu vim aqui na igreja, a gente distribuiu as 450 marmitas. E todo domingo vai, todo sábado vai, todo sábado tem gente. E a hora que eu saí, eu fui para casa, eu senti uma dor aqui. E há uns 6, 7 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, eu senti um estralo. E ficou meio torto, aqui parece que é mais baixo, aqui é um pouco mais alto. E começou a doer ontem, do nada, não levei pancada, não mastiguei nada, dentro do carro. E essa dor não passou. Eu tinha algumas coisas para fazer ontem à tarde, eu não fiz. E eu fiquei deitado. Hoje de manhã eu vim para cá à base de remédio. E esqueci de tomar o remédio agora à tarde e continua doendo. Aí começou a doer a testa, começou a doer o olho, e começou a doer outras partes do corpo. Complicado. E aí eu mandei uma mensagem ao pastor hoje de manhã, e prontamente ele aceitou. Não estou bem, minha cabeça está doendo. E não adianta ir em qualquer médico. Lá no pronto-socorro para me dar remédio não adianta. Tem um negócio chamado maxilofacial. Maxilofacial. Isso, facial. E aí eu vou no médico essa semana. Eu já tinha passado e ele falou que talvez ia ter que fazer cirurgia. Ele está torto, está solto aqui em alguma parte. Então orem por mim. Outras doenças, outros irmãos têm passado coisas mais difíceis na nossa igreja. A Genilda tem mudado com o netinho. Toda semana tem que fazer quimioterapia, só não foi essa semana. A Helena é a esposa do Eduardo. Outros irmãos têm passado coisas muito mais difíceis, mais duras, que machucam mais. Como a gente pregou a semana passada, a gente tem que orar para encontrar Deus no meio dessas lutas. Que Deus quer comigo com isso aqui agora. E para cada um. E na oração a gente descobre isso. Então gostaria de convidar o pastor Luiz para falar aos nossos corações aquilo que Deus já compartilhou com ele. Eu agradeço o convite para estar mais uma vez com os irmãos. Eu acho que 2 ou 3 meses eu estive aqui, né? Mais ou menos isso aí. E agora retornando, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos é sempre um privilégio. É gostoso estudar a palavra e poder transmitir essa palavra aos fiéis, aos irmãos. Então eu estou contente por estar aqui. Glória a Deus. E com esta oportunidade de falar sobre um assunto tão interessante, né, na vida cristã, e que às vezes também é muito negligenciado, né, a questão da oração. Mas nós vamos tentar hoje transmitir alguma coisa a mais que seja substancioso, né, para os irmãos refletirem e pautar a vida um pouco mais nesse sentido e ter uma vida contínua de oração, de constância sempre no Senhor, tá? Eu não vim só, eu vim acompanhado do meu filho Ronaldo, né? Daí esse jovem que me acompanha hoje. A minha esposa não pôde vir, problema de saúde. Estamos numa luta com a saúde lá em casa. As dificuldades são grandes e às vezes a gente não pode sair.
para outras coisas, porque tem que ficar cuidando, né? E a esposa está passando por esse momento difícil, mas a gente está nessa luta, orando, pedindo oração e vivendo, né, esses momentos assim, até que Deus, Ele faça a obra, complete essa obra na vida da esposa, tá? Esse é o nosso pensamento, o nosso desejo, que Deus coloque a sua mão de poder e resolva logo essa questão. Em nome de Jesus. Não é uma enfermidade, né? Daquelas bravas que às vezes a gente nem gosta de ficar falando, né? Mas traz um incômodo muito grande e vive a maior parte do tempo na cama por causa disso, tá? Mas se Deus quiser, tudo será resolvido, com a graça do nosso Deus. Então nós vamos falar nessa noite sobre a oração, tá? Eu acho que não vou pregar, eu vou falar sobre a oração com os irmãos aqui, dividir esse conteúdo com os irmãos nesta noite, tá? E está baseado no livro de Jonas. A princípio eu pensei em pregar sobre uma coisa, mas estudando a palavra, Deus ele colocou esse assunto na pauta, e então eu quero conversar com os irmãos no livro de Jonas, capítulo 2. O livro de Jonas é conhecido. Os irmãos devem conhecer já a vida de Jonas. E então nós vamos dividir com os irmãos alguma coisa nesse sentido, tá? Sobre a vida de Jonas. Diz assim a palavra: e orou Jonas, olha só, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Olha onde ele se encontrava, que momento, que situação. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Amém. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aleluia. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aleluia. Eu vou ler até o versículo 9, embora fiquei aí até o versículo de número 10. Mas eu vou ficar por aqui, né? Versículo 10: pois o Senhor preparou um peixe, né? E ele vomitou Jonas na terra. Olha só, vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por este momento, e louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é uma palavra que vem e fala ao nosso coração, e nós, Senhor, oramos para que o Senhor esteja falando ao coração do teu povo nesse instante, que a tua palavra encontre lugar em cada vida aqui presente. Nós desejamos, ó Deus, alcançar do Senhor a bênção da direção do teu Espírito em nossa vida e na vida do teu povo.
convencendo com a Tua palavra, Senhor, com a Tua palavra, a vida das pessoas aqui presentes, para que se tornem mais preciosas na oração diante do Senhor. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um verso dentro da palavra do Senhor, né, muito interessante, no Salmo de número 10, que diz assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor dos órfãos, de todas as vidas das pessoas. É isso que Deus é. E, queridos irmãos, pensar na oração, nós temos que olhar atentamente para aquilo que Deus está falando ao nosso coração. E eu estou aqui lembrando de dois irmãos, dois corredores, nesse instante. E eles estavam prontos para iniciar uma corrida. E estavam ali muitas pessoas assistindo, presenciando este momento daqueles dois corredores. E então foi dada a largura. O responsável deu um tiro para o alto, e então os dois corredores saem correndo. E eles começam a correr, a correr, a correr. E a corrida tinha alguns percalços pela frente, algumas dificuldades que eles tinham que enfrentar. Eles tinham que passar por problemas, eles tinham que estar correndo, mas havia obstáculos na corrida. E eles começaram a correr, e corria, e corria. Aí chegou num determinado ponto da corrida, um rio pela frente, largo, com suas águas cautelosas que corriam. E então, aquele que estava na frente, ele pegou e parou diante daquele rio, se ajoelhou e começou a orar a Deus. O outro que vinha atrás, imediatamente pulou nas águas para atravessar aquele rio. Aquele que estava orando de joelhos ali, preocupado, ele ficou indignado com isso. Mas como é que pode um negócio desse? Nós somos crentes, vamos dizer assim, né? Nós somos crentes. E de repente, diante de uma dificuldade, eu paro para orar, e aqui esse outro simplesmente pula na água e passa para o outro lado e ganha a corrida. Então ele foi procurar saber por que ele fez isso. Ontem já se viu, você, conhecedor da palavra, e fazer um negócio desse, na hora da maior dificuldade, você não está nem aí, nem para orar. Ele disse assim: eu vim orando o tempo todo. Por isso, na hora da dificuldade, eu simplesmente pulei no rio e atravessei do outro lado e ganhei a corrida. Você parou para orar só no momento mais difícil da sua vida. E assim tem sido na caminhada de muitas pessoas. Quantos que vivem o dilema da vida cristã dessa maneira? Porque vivem uma vida de oração, mas faz do nosso Deus apenas um pronto-socorro, um lugar para determinado instante, para determinado momento. Aí ele se torna o grande poderoso na oração. Mas o outro dá-nos um exemplo positivo de como deve ser a nossa vida. A conduta de oração, ela deve ser constante. Amém. A todo instante, a todos os momentos, nós devemos estar orando. A oração é o alimento para a nossa alma, para a nossa vida.
o combustível que não pode faltar nesta nossa caminhada. O texto da palavra do Senhor aqui está falando de uma oração com milagres. Essa é a oração com milagres, em que a pessoa está orando e o milagre acontece. A vida do crente, ela não é menos do que isso. É justamente esse ponto interessante dentro da palavra que nós precisamos alcançar na nossa caminhada com Deus. De que a nossa vida, a nossa oração, o nosso dia a dia com Deus deve ser assim, um dia de milagres. A cada dia. Um certo jovem, ele estava sendo assaltado dentro do seu carro. Ele já foi assaltado, sabe como que é esse drama de ser assaltado, ou na rua, né? E então acontece esse momento e a pessoa não sabe o que fazer diante de uma situação muitas vezes como essa. O pavor toma conta, dada a dificuldade ser muito grande. E dentro do carro, ele estava ali e o ladrão estava apontando a arma para ele e estava ameaçando a sua vida. E ele então, Senhor, o que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Então imediatamente ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não posso fazer nada diante disso. A única coisa que eu posso pedir para o Senhor é o seguinte: esquenta esse lugar. Meu Deus do céu, como é que caiu essa ficha na vida dele? De repente começou a esquentar o carro. O carro começou a esquentar. E começou a esquentar. E o ladrão ficou impaciente. Liga o ar. E não tem jeito. E o carro começou a esquentar. E esquentar. E esquentar. E o que aconteceu? Aquele ladrão imediatamente abriu a porta e saiu em fuga naquele instante. Deus preparou um livramento. Deus tem livramento para mim, Deus tem livramento para você, Deus tem livramento para cada um de nós. Às vezes nós pensamos em construir orações mirabolantes, maravilhosas, orações com um perfil elevado de pessoa letrada, de pessoas com conhecimento enorme, e às vezes uma oração simples: Senhor, esquenta o carro. É o único jeito agora de eu me livrar desse homem. E o Senhor vai esquentar. Como esquentou aquele carro, o Senhor não só esquenta o nosso coração, mas esquenta também para trazer livramento quando houver necessidade. Deus sabe o que faz. Seja lá o que for, Ele sempre será Deus. E nós começamos o hino cantando nesta noite aqui, né? A minha vida é do Mestre, não é? E vai falando o que é que mais é do meu Mestre, o que mais é do meu Mestre. Meus irmãos, nós precisamos cantar com muita propriedade, sabendo de que a nossa vida é do Mestre e Ele cuida de nós. E esse texto que nós lemos nesta noite mostra como Ele cuida de nós de maneira extraordinária e traz resultado satisfatório, muito grande, um resultado tremendo na vida desse homem que agora está passando por esse momento. Jonas, né? A vida desse homem. Mas a grande problemática é que às vezes nós ouvimos a palavra e ainda continuamos a cometer os nossos erros e a falhar nesse sentido. E a palavra de Deus nos mostra que através dos anos, quantos se colocaram no caminho, se apresentando como aquele solucionador de problemas. Homens que tiveram uma vida
pregando, ensinando a palavra e assim por diante. Conhecedores da palavra. Nada contra essa ou aquela religião, por favor, não é nada disso, né? Mas, por exemplo, nós temos um que chamava Bento, na vida aí, homem conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra. Na sua morte, depois da sua morte, ele foi consagrado como que um santo protetor. Busca fulano, que ele vai ser o seu protetor, ele vai te proteger. Eu já pedi para ele, você está indo, vai trabalhar, ele vai te proteger. Você está indo para uma zona de perigo, ele vai te proteger. Você está fazendo, ele vai te proteger. Como nós temos um que é o do endividado. Você está devendo? Então dependa do santo do endividado, né? Que ele vai trazer a solução para o seu problema. E assim nós vamos ver como existe São Francisco, que é dos animais, protetor dos animais. Com ele você não vai ter dificuldade nenhuma. E o São Jorge? Hoje é muito falado hoje. Não é? O São Jorge. Aquele que é o santo das causas impossíveis. Mas nem tudo pode ser resolvido. Aí São Jorge. E a Santa Rita, por exemplo? Aquela que é das causas impossíveis. Então existem inúmeros caminhos. Muitas pessoas que já passaram por esse mundo e que foram intituladas como aqueles que podem trazer uma solução para a vida da pessoa. E quantos que se agarram na hora do desespero? Agarram essa oportunidade. E isso traz o dissabor, isso traz problemas por causa disso, porque a pessoa vive nesse momento. Nós vemos pelo texto de Jonas que existe o jeito certo. Dá licença. Existe o jeito certo. E qual é o jeito certo? O jeito certo é o caminho da submissão. A submissão a Deus é o jeito certo para se ter vitória na vida cristã. Se submeter a Deus. A palavra do Senhor nos mostra o caminho da obediência, queridos irmãos, à sua palavra. Se por um ato de desobediência o homem caiu no pecado, no erro, e trouxe uma série de problemas para a sua vida, Deus ele orienta na palavra. Agora, por um ato de obediência, o homem também tem que voltar para Deus, se submeter a Ele, pelo ato de obediência. E quando nós somos obedientes, nós experimentamos a graça salvadora do nosso Deus. Aleluia. Porque só Ele pode salvar. Obrigado. Só Ele pode salvar. A graça salvadora do nosso Deus. Podemos experimentar esta graça salvadora. Então, o que há de belo em tudo isso, meus irmãos? Segundo o texto. E orou Jonas ao Senhor. Nós sabemos que Jonas estava vivendo um momento difícil. No seu primeiro momento, Deus fala com ele, e ele obedece naquele momento. Mas agora, no capítulo 2, mostra um outro Jonas. A princípio, às vezes nós podemos nos colocar como servos obedientes a Deus, mas no virar das costas, nós podemos enfrentar uma grande dificuldade na nossa vida, que mostra a pequenez do nosso coração, da nossa vida com Deus. E foi o que aconteceu com Jonas, no texto sagrado aqui. Quando ele ora ao Senhor, Deus das entranhas do peixe. Não era um bom lugar, né? Ali para estar orando. Quando a gente pensa em altar de Deus, poxa, nós estamos construindo a igreja, estamos fazendo um altar, um lugar assim, né? Um altar especial, para a gente estar cultuando a Deus, e assim por diante. Mas Jonas não tinha esse lugar. Ele vai orar do ventre do peixe.
O lugar não era muito propício para estar orando, mas foi ali que ele buscou a Deus. Por quê? Porque o texto está dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor. O momento que Jonas estava vivendo leva ele para além da imaginação, e a oração que não leva o crente para além da sua imaginação, ela é uma oração que não vai longe. Porque quando nós oramos, nós temos que pensar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus pode estar fazendo, na soberania do nosso Deus, e que a soberania do nosso Deus está em todo e qualquer lugar, onde pisar a planta do nosso pé, onde nós estivermos, seja aqui, seja no trabalho, na escola, viajando, lá no zoológico onde vai a semana que vem, ou em qualquer outro lugar. A soberania de Deus é em todos os lugares, está presente em todos os lugares, onde nós sequer às vezes imaginamos. E foi ali que Jonas, na angústia, sente a sua alma angustiada no ventre do peixe. E é ali que ele faz a oração, nesse instante de busca do nosso Deus, diante da situação. A princípio, Jonas está em pé no capítulo 1, mas agora nós temos Jonas de joelhos, orando a Deus lá no ventre do peixe. Toda a sua alma genuflexa diante de Deus, de joelho, orando ao Senhor, buscando ao Senhor nessa hora. E quando Jonas está orando, na cabeça dele, uma coisa interessante, uma ação milagrosa, ele estava esperando de Deus. É por isso que o título da mensagem nossa, oração com milagre. A oração que nós fazemos tem que ser uma oração que transforma, que muda, que vá arejar o lugar, que vá mostrar que Deus está presente, que vai trazer ao coração alento, que vai trazer ao coração disposição, que vai trazer ao coração um novo estilo de vida, um novo momento para se viver, porque a pessoa crê. A oração deve levar o ser humano a esse tipo de comportamento, a experimentar esta ação milagrosa da parte de Deus, porque a oração, ela envolve isso, ações de Deus. Quando Esdras, ele vai para anunciar a palavra do Senhor, ele foi até o nosso Deus, e ele buscou o Senhor, esperando que Deus pudesse: Senhor, muda a minha vida, porque aquelas pessoas que estão lá precisam de mudança. Então Deus, ele muda a nossa vida, ele atua na oração em nossa vida, e nós precisamos ver o que Deus, ele pode fazer. A oração com fé é a oração que olha e vê a ação de milagre que Deus pode fazer. Amém. A oração é assim, onde você está às vezes no momento de perigo, mas você não precisa parar, você pode dar sequência, como aquele corredor, porque ele saiu desde o começo: Senhor, me dirija, Senhor, me guarde, Senhor, fica comigo, Senhor, me leve, Senhor, me conduza, Senhor, eu estou aqui. E na hora H, ele dá o passo de fé, ele segue adiante, ele vai confiante, e Deus opera, e Deus realiza um milagre naquele instante. Ah, meus irmãos, o que acontece com Jonas aqui é uma coisa interessante, porque a lógica humana, né, ela não consegue explicar, porque é uma ação divina, é coisa de Deus, é o que Deus faz. Deus está presente,
Nós cantamos muitas vezes, Deus está aqui. É ou não é? Tão certo como o ar que eu respiro, né? Deus está aqui. Então Ele está fazendo a obra, operando nos corações, operando transformação, trazendo vida, trazendo alento, trazendo encorajamento, levando as pessoas à mudança de vida, à mudança de comportamento. Por isso a obediência é algo importantíssimo, queridos irmãos. E Jonas, ele reconhece isso. Diante da situação aqui, em que Jonas estava vivendo, a alma dele estava angustiada por causa da situação que ele estava vivendo. Ele recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, mas ele falha. Ele falha. Ele falha de tal modo que ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não se preocupou nem com o mar encapelado. Ele não se preocupou nem com as ondas. Ele não se preocupou com nada disso, porque o texto vai nos mostrar onde Jonas estava enfornado numa hora como essa. E quantas vezes o ser humano se recolhe dessa maneira? Deus já falou, a situação está acontecendo, ele está aí vivendo um momento difícil, mas nada acontece. Precisou acontecer o quê? Precisou acontecer o que o texto está dizendo, que Deus preparou um grande peixe naquele momento para ele. Um grande peixe. E ele então é lançado no mar. Ele é lançado no mar. E aquele peixe toma Jonas, engole Jonas, mas não tira a vida de Jonas. Porque Deus é que está no comando. Porque Deus é que está atuando. Às vezes você pode chegar lá nas raias do sofrimento, nas raias dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Às vezes você pode estar vivendo aqueles dias sombrios, onde negras nuvens estão sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas, queridos irmãos, como aconteceu com Jonas, Deus também se mostra a você. Assim como Deus se apresentou para salvar Jonas, Ele se apresenta para salvar você, seja onde você estiver. Eu creio, seja aleluia. lá qual for o momento em que você estiver vivendo, o Senhor pode salvá-lo. O Senhor pode salvá-lo a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, porque Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Deus ama você. Deus ama você, ama o jovem, ama a mulher, ama o homem, ama o crente, ama os seus filhos. Deus ama, queridos irmãos. Jonas, ele tinha uma missão, e nós também temos a nossa missão, e não podemos deixar de confiar em Deus, de crer em Deus e colocar a nossa vida constantemente no altar do Senhor, para que Ele possa atuar, queridos irmãos. Temos que confiar no Senhor. Jonas foi um homem assim, e ele precisou entender quão grande é a soberania de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Não importa onde você estiver, Deus ali, Ele pode vir ao seu encontro, atender a sua petição, atender o seu chamado, atender o seu pedido, e você pode receber a bênção do Senhor. Deus quer fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, diz as Escrituras Sagradas. Muito mais. Nós temos simplesmente que nos submeter a Ele. A submissão a Deus faz com que nós experimentemos estas coisas, meus irmãos. Mas a rendição é o passo certo. Jonas não teve outra alternativa senão se render. E o que é se render? Eu citei, falando de ilustração de um bandido, de um ladrão. Quando você está nas mãos de um ladrão, renda-se. Olha, não tenho nada.
pode revistar, pode fazer o que você quiser, não tem nada. Se rende completamente à ação do bandido. Rendição é isso. É você, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Jonas chegou no pior momento da sua vida, como ele não podia fazer nada. Ele estava dentro do ventre do peixe. Olha onde ele estava. Ele não tinha outro recurso a não ser confiar em Deus naquela hora, naquele momento. Depender de Deus. E foi isso que Jonas ele fez. Na minha angústia eu orei ao Senhor. Glória a Deus por isso, porque nós vemos isso na vida desse homem que se rende ao Senhor, e a rendição é o passo certo para uma vida vitoriosa com Deus. Felizes são aqueles que se rendem ao Senhor a todo instante, toda hora, em todos os momentos da sua caminhada, que não fica com o queixo inclinado, mas que se dobram diante de Deus, como fez Jonas aqui. Jonas, ele dependeu do Senhor. E por que, queridos irmãos, nós temos que depender do Senhor? Porque nós estamos nos preparando para o céu. É isso que a Bíblia mostra para nós. Estamos nos preparando para o céu. E a cada momento, o Senhor vai nos preparando. Seja lá no ventre do peixe, seja num acontecimento fortuito da vida, seja em qualquer situação num hospital, seja aqui ou acolá, nós estamos nos preparando para o céu. E quando Deus está preparando a vida para o céu, Ele faz acontecer o milagre, Ele faz acontecer as coisas. O livramento vem, o livramento acontece. E foi isso, meus irmãos, que nós vemos acontecer com Jonas. Olha só a vida desse homem. Antes, queridos irmãos, de que nós fomos pensados, nós precisamos então pensar no que Deus está fazendo, tá? Aí, Jonas orou dentro do ventre do peixe. Que lugar, dentro do ventre do peixe foi o lugar onde esse homem, ele começou a orar a Deus. Na sua angústia, foi lá que ele clamou. E esse é o começo para uma vida de oração, queridos irmãos. Ali, Jonas, ele reconheceu que ele precisava depender de Deus. E que ele havia tomado uma atitude errada, mas que agora ele podia consertar. Ele estava lá no fundo do poço, no abismo. O texto vai dizendo assim, ele foi lançado diante, no mais profundo, no coração dos mares, no mais profundo, ele foi lançado. Mas foi dali que Deus fez levantar a vida de Jonas para a caminhada segundo a vontade do nosso Deus. Das profundezas do mar, desta situação, Deus levou Jonas a uma vida de intimidade com Ele. E é isso que Deus quer fazer. Quando nós dependemos do Senhor, o Senhor quer que tenhamos mais intimidade com Ele. Dependamos mais dEle. Devemos caminhar, seguindo, prosseguindo, conhecendo o Senhor. Ele fez ali no ventre do peixe um altar naquele instante de oração e começou a orar ao Senhor, e Deus transformou a sua vida, aquela adversidade, em momento de grande experiência. O texto da palavra do Senhor diz: eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim, as algas começaram a me amarrar, a me prender, eu fiquei atado nessa situação, que eu não podia fazer nada na vida. E o Senhor ouviu a minha oração. Ele está dizendo: quando desfalecia em mim, nessa hora, quando parecia que eu ia morrer, ia acabar tudo na minha vida, o texto sagrado, eu me lembrei do Senhor. Oh, meus irmãos, quando foi a última vez que você se lembrou do Senhor na sua vida, na oração?
que você precisava orar e depender mais dele. Não precisamos chegar no ponto como chegou Jonas aqui, né? Nesse momento não. Mas nós podemos experimentar o nosso Deus e em todos os momentos da nossa caminhada, com um quebrantamento, experimentando uma vida perdoada, né? uma vida resgatada, aquela vida desejosa de cumprir a missão que o Senhor confiou, colocou em nossas mãos. E foi isso que Jonas, ele experimentou. Mas ele buscou ao Senhor. Ele deixou chegar nesse momento, aqui, né? Na sua vida, infelizmente. Mas foi no momento de dor. Foi nesse momento de dor que Deus transformou a sua vida, trazendo um despertamento, tá? Para a sua vida espiritual. E o texto da palavra do Senhor vai mostrar para nós ali: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, eu pagarei. Aquilo, Senhor, que eu falei que eu ia fazer, e que era minha responsabilidade, e que era o meu dever, eu vou fazer. Porque é do Senhor que vem a salvação. Não vem de outro lugar. É do Senhor que vem a salvação para a nossa vida. É do Senhor que temos que esperar. Por isso, Paulo, quando escreve o livro de Colossenses, no capítulo 3, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Porque as coisas que são da terra são a prostituição terrena, os males deste mundo, aqui, de nada adianta. Mas isso é coisa para os filhos da desobediência. Mas para aqueles que são filhos obedientes, pensam nas coisas que são do alto, confiam no Senhor e caminham com o Senhor. E assim é a nossa vida com Deus. Considera, pois, a voz do Senhor, diz Paulo no capítulo 8 do livro de Romanos. Considera, pois, as coisas que o Senhor está fazendo na sua vida, no seu coração. Não deixe a oportunidade escapar. Confia no Senhor, creia no Senhor e leve uma vida de oração, porque é necessário e nunca é tarde para recuar, voltar e viver uma vida de oração como se deve. Nós que aprendemos uma lição extraordinária dentro das Escrituras Sagradas, aqui, e que nós podemos, queridos irmãos, experimentar no dia a dia desta nossa vida, tá? Lembrando que enquanto estamos aqui nesse mundo, nós corremos o risco de sermos, experimentarmos o amargo do pecado na nossa caminhada, queridos irmãos. E o pecado é um assaltante cruel na nossa vida nesse mundo, porque ele rouba a nossa comunhão com Deus, impede que nós oremos ao Senhor, impede que nos aproximemos do altar do Senhor. Mas nós podemos, queridos irmãos, ter um coração voltado para o Senhor, em comunhão, e agora vivermos uma vida mais unida com o Senhor. O peixe que nós vemos aqui, que Jonas experimentou, que foi tragado aqui pelo peixe. Eu estava lembrando desse momento na vida de Jonas, que o peixe foi um instrumento usado para trazer para Jonas uma vida mais consagrada, mais firme, porque Jonas experimentou isso. O peixe foi como um Uber naquela ocasião, né? Já existia o Uber, o peixe foi um Uber que levou Jonas a ter esse momento aqui com Deus, quando desfalecia tudo na sua vida, na sua alma, né? Jonas experimentou o que é ser resgatado por Deus, a uma vida com Deus. E olha, o nosso Deus é um Deus especialista e que tem diversas maneiras de agir, de operar. Basta que nós creiamos no seu nome.
Basta que nós confiemos nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. A oração, queridos irmãos, não pode faltar na vida do cristão. Ore ao Senhor, busque a Deus em oração, confia. A oração que resulta em milagres na sua caminhada. Você vai experimentar muito mais do que Deus tem feito na sua vida até agora. O resultado é esse: você antever o que Deus está fazendo e pode fazer ali na frente. Creia, confie no Senhor. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento. E complete a tua palavra nos corações aqui presentes, como foi com Jonas. Seja assim com a tua igreja, Senhor, para que eles experimentem o livramento, sempre sabendo que a salvação vem do Senhor. Que nos momentos mais difíceis da caminhada, o Senhor pode realizar também milagres, grandes milagres, para mudar a sorte, mudar a vida e fazer, Senhor, de nossas vidas valorosas no teu altar. A tua palavra diz: crendo, recebereis. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele creu naquele instante e ele recebeu. E o Senhor trouxe salvação para a vida de Jonas. E Jonas, Senhor, se tornou um pregador que levou aquela cidade de Nínive aos pés do Senhor, quando anunciou arrependimento de vida para aquele povo. Louvado seja o teu nome, Senhor, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Independente dos obstáculos que a vida possa nos apresentar, Deus, Ele sempre será a nossa esperança e devemos sempre manter a fé nele. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus, pela palavra, Senhor. Obrigado. Louvado seja o teu nome, Pai.